Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, fiquei responsável pelo módulo de gastroenterologia do curso preparatório para a prova do Revalida. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar um assunto bastante interessante e que mudou muito nos últimos anos, a abordagem ao tratamento dessa patologia, que é a hipertensão portal. Essa foto eu coloquei aqui porque eu quero fazer uma breve revisão sobre as estruturas do cordão umbilical que vão estar relacionadas na abertura de vasos colaterais secundários à hipertensão do sistema porta-hepático. Aqui a gente está relembrando a circulação fetal, né? Quando a gente está dentro da cavidade uterina, apesar do movimento pulmonar existir, não há troca gasosa, há apenas entrada de líquido nas vias aéreas superiores e inferiores. Então, toda a alimentação do feto vai acontecer através da placenta, né? As artérias uterinas vão trazer um sangue rico em oxigênio e alimentos e a veia umbilical vai levar este sangue para o feto, né? Vai oxigenar e alimentar esse feto e retornar pelas artérias umbilicais para a placenta. Então, a gente vê aqui alguns pontos que eu acho interessante da gente destacar, que é justamente a presença da veia umbilical, como eu estou mostrando aqui, que vai ter uma anastomose junto com a veia hepática, a veia porta esquerda, e que vai depois se transformar no ligamento venoso, tá? Então, o sangue rico em oxigênio e alimentos entra pela veia umbilical, ok? Vai para o coração direito, também alimenta um pouco o fígado e, através do forame interarterial que é existente, desce ao ventrículo esquerdo, por onde, via aorta, vai ser circulado por todo o corpo do feto, né? A gente deve destacar também aqui que existente entre a artéria pulmonar e a aorta existe um ducto chamado ducto arterioso, e esse ducto ele serve para justamente diminuir a pressão no sistema pulmonar e não sobrecarregá-lo, né? Maturando assim o pulmão e seus vasos da melhor maneira possível. Nós vamos ver que isso, bem, aqui é um corte de placenta para a gente só relembrar, né? Aqui a parede uterina, então os vasos arteriais, os ramos da artéria uterina, chegando em lagos sinusoides, onde estão esses conglomerados de vasos sinusoidais e ocorrendo ali a troca de alimentos e oxigênio que será levado pela veia umbilical para o feto e retornado através das artérias umbilicais, onde ocorrerá a troca com a mãe. Aqui, depois que o bebê nasce, que ele respira a primeira vez, ocorre um aumento da pressão intratorácica, uma inversão da circulação. Aquilo que era o septo, o forame interarterial, ele vai se fechar em função de gradiente pressórico, originando em 1 a 3 meses o que a gente chama de fossa oval, tá? Como a gente viu, aquele ramo que vinha da artéria, da veia umbilical, ele se transformou num ligamento, ficou ocluído. As artérias umbilicais que estão conectadas aqui às ilíacas internas ou hipogástricas, elas vão se transformar em elementos residuais. Uma parte vai ser aproveitada para formar as artérias vesicais superiores e o restante vai formar o que a gente chama de prega umbilical medial. Nós temos a mediana, que é o úraco, a medial, que são esses vasos obliterados, e a lateral, que serão os vasos epigástricos, né? Comunicando o sistema femoral com a artéria torácica interna ou mamária. E isso é muito importante, às vezes em casos de obstrução arterial,
a irrigação de membro inferior pode acontecer através da torácica interna ou mamária e desses vasos que se comunicam com a femoral, e também é um local utilizado para a gente criar shunts em obstruções arteriais complexas. Essa revisão, então, foi para a gente entender o que vai virar o quê. Então, a veia umbilical, que traz o sangue rico em oxigênio e alimentos para o feto, vai se transformar no ligamento redondo do fígado, tá? Lembra, o fígado ele é envelopado pelo peritônio e esse ligamento é envelopado formando o ligamento falciforme, ok? E vai estar ligado à cicatriz umbilical. Isso é importante se houver recanalização dessa veia na formação de varizes ao redor do umbigo, né? Chamado cabeça de medusa. O ducto venoso vai virar ligamento venoso. As artérias umbilicais, como comentei, elas vão virar ligamentos umbilicais mediais e um segmento vai ser transformado em artérias vesicais superiores, alimentando uma parte da bexiga urinária. E o ducto arterial, que comunicava a aorta com a pulmonar, se transforma num ducto residual fechado, o ligamento arterioso. Bom, vamos falar então, já que a gente vai introduzir hipertensão portal, temos que fazer um review que eu acho interessante para a gente entender o caminho do fluxo sanguíneo e o que vai acontecer quando ocorrer obstrução em cada um dos segmentos. Então, lembrando que o fígado ele tem uma irrigação dupla, pela veia porta e pela artéria hepática. A artéria hepática traz 25% do fluxo sanguíneo do fígado e 30% a 50% da oxigenação hepática é trazido pelos ramos da artéria hepática. Há aqui um fato interessante. O fígado também recebe ramos da artéria frênica inferior e da gastroduodenal, e isso é bastante importante em virtude ou em vigência da oclusão de um ramo arterial para o fígado. Aqui de novo só relembrando a anatomia, né? A saída do tronco celíaco, o ramo pré-esplênica, a hepática comum, a gastroduodenal, a hepática própria, esquerda, direita, cística e suas variações. Aqui a artéria frênica inferior, que também alimenta o fígado. Vamos falar então de veia porta hepática. Quando a gente fala de porta, existe um sistema que é capilar, que em vez de se transformar em veia, se transforma ainda em artéria, ok? E veia, que em vez de se transformar em artéria, vai se transformar em veia. Nós temos outros sistemas porta no corpo também. Nós temos um sistema porta ao redor da hipófise, né? Então essa nômina veia porta hepática, ela está dizendo exatamente de que localização anatômica nós estamos falando. Bom, a veia porta hepática, ela é o fruto da união da veia mesentérica superior com a artéria esplênica. Lembrando que a mesentérica inferior, ela é um dos afluentes da veia esplênica, né? Ela tem um comprimento de 5,5 a 8 centímetros desde o seu início até chegar na placa hepática. Isso é importante em termos de planejamentos cirúrgicos, né? Um diâmetro de cerca de 1 centímetro, é um sistema sem válvulas, diferente do sistema venoso superficial do nosso corpo, safena magna, parva e outras veias, é um sistema avalvulado, consegue transmitir a pressão em ambos os sentidos. 75% do fluxo sanguíneo do fígado é dado pela veia porta do fígado. 50% a 70% da oxigenação hepática é trazido pelo sistema porta. Ela dá um débito de cerca de 1.200 mililitros por minuto. É um volume bastante grande. Então, quando nós temos pacientes que sofrem ferimentos por arma branca, arma de fogo, que pegam esses vasos, nós temos que correr
porque a perda volêmica é muito rápida. Ela mantém uma pressão em torno de 5 milímetros de mercúrio. Isso é um valor cutoff para a gente começar a considerar o que é hipertensão porta, ok? Aqui eu estou dando um print que abrimos o fígado, né, para mostrar a formação do sistema porta. Então, mesentérica inferior, entrando aqui na esplênica, que vai se unir atrás do pâncreas, formando a veia porta, entrando no fígado, na placa hepática, com seus ramos direito e esquerdo, e aí as suas subdivisões. Nós temos aqui a artéria gastroepiploica esquerda, gastroepiploica direita, drenando também no sistema porta. Temos a artéria coronária ou gástrica esquerda mais gástrica direita, drenando no sistema porta. E as artérias pancreático-duodenais superior e inferior também drenando no sistema porta, assim como os vasos gástricos curtos, né? As veias gástricas curtas, que são extremamente importantes quando a gente vai fazer a fundocardiomioplasia, quer dizer, a gente vai envolver em casos com indicação para hérnia de hiato esofagiano, a gente vai reconstruir ali um manguito envolvendo o esôfago. E há de se tomar muito cuidado com as veias gástricas curtas, porque sangram abundantemente, movimentos intempestivos são capazes de provocar no paciente uma grande perda volêmica. De novo aqui, só para relembrar, né? A veia porta entrando, dando o ramo direito, o ramo esquerdo, ela corta o fígado aonde? Ela vai cortar o fígado justamente na horizontal. E as veias hepáticas, direita, média e esquerda, elas vão segmentá-los na vertical, em 8 segmentos, como nós falamos, no sentido do relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero ressaltar aqui que o segmento 1, em especial, ele recebe uma irrigação própria, tanto da artéria quanto da veia porta, assim como a sua drenagem de ductos hepáticos é própria. É importante porque, em casos de hipertensão portal, ele vai ser um lobo vicariante na tentativa de fazer esse fígado funcionar. Aqui de novo a segmentação e aqui o lobo 1, o segmento 1, perdão, bem isolado das demais divisões, como pode ser visto nesse diapositivo. Então, coloquei essa visão novamente para a gente relembrar aqui que o ramo esquerdo, direito da porta, que antes tinha uma conexão com a cava, agora essa conexão transformou-se no ligamento venoso, tá, gente? Isso é muito importante. Aqui um lóbulo hepático, né, para a gente relembrar o todo, né? Então, o sangue ele vem do tubo digestório, né, totalmente e vai passar por bifurcações cada vez menores até se transformar num capilar da veia porta, um capilar da artéria hepática, formando o sinusoide hepático, que justamente é o que vai fazer as trocas com espaço de Disse. Lembra? Aquele espaço existente ao redor dos hepatócitos, aonde pode ocorrer uma troca tanto do hepatócito para o líquido que fica no espaço de Disse, como do sangue, do sinusoide, para o líquido que fica no espaço de Disse. E terminada essa função, ele caminha para uma veia chamada veia centrolobular. E a confluência de todas essas veias centrolobulares é que vai levar à formação da veia hepática direita, média e esquerda. Aqui uma visão mostrando exatamente isso, as veias suprahepáticas ou veias hepáticas, direita, média e esquerda, drenando na veia cava inferior. Aqui a formação da veia cava superior pelos troncos braquiocefálicos de cada lado, né, e pelo sistema venoso ázigos e hemiázigos, que também vão contribuir para o retorno venoso do tórax, espaço intercostal, brônquios, bronquíolos,
para o coração. Portanto, vai haver a possibilidade, por anastomoses, de varicosidade nesses locais. Então, só para a gente relembrar, aqui está o trato digestório, vamos dizer assim, abaixo do diafragma, mostrando que todo o sangue que é absorvido desde o duodeno até metade do cólon transverso vai ocorrer através da veia mesentérica superior. E a metade do cólon transverso até praticamente o reto médio vai ocorrer pela mesentérica inferior, drenando na esplênica, né? Depois, lá para baixo, nós vamos ter as artérias e as veias retais inferiores, pontos de watershed, onde pode ocorrer, em mecanismos hipertensivos, dilatação a montante. Aqui eu coloquei essas comunicações, que são as comunicações normais existentes, vamos dizer assim, entre o sistema porta e o sistema cava, né? E todo o nosso organismo, pontos de fragilidade, onde pode ocorrer a formação de vasos ectasiados venosos ou varizes. Então a gente está vendo aqui os vasos que vão ser os vasos gástricos curtos, a artéria esplênica, a veia esplênica drenando, né, para o sistema cava, a coronária, a veia coronária, que é a gástrica esquerda com a direita, para esse sistema também, né, os ramos venosos da veia mesentérica superior, e aqui o que era a antiga veia umbilical, que se transformou num ligamento, né? O ligamento redondo, mas está comunicada com a parede abdominal também, né? Aqui embaixo a gente vai ver no watershed, entre a retal média e a retal inferior, que essas veias em regime hipertensivo se comunicam, podendo produzir ectasias venosas no canal ano-retal. Então, a gente vai ter possibilidade de formação de varizes devido à comunicação via submucosa dos vasos gástricos curtos para o esôfago. Nós temos a possibilidade da cabeça de medusa pelo ligamento redondo recanalizado. Nós vamos ter a possibilidade de fazer vasos hemorroidários pela comunicação do sistema hemorroidário inferior com o médio. E podemos também ter a formação de dilatações da veia espermática, né? Lembrar que a veia espermática ela vai drenar na veia cava, né? E também pode sofrer um regime hipertensivo. Definição de hipertensão portal hepática, né? Então, assim, é o aumento da pressão dos sinusoides hepáticos maior ou igual a 6 milímetros de mercúrio. Há maneiras para a gente poder aferir essa pressão direta ou indiretamente, né? O aumento da pressão sinusoidal hepática, se for maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, nós já começamos a ter a formação das varizes de esôfago, lembra? Sim, eu obstruo o sangue que vem a montante e essa pressão é retransmitida para todas aquelas comunicações, podendo levar à formação de varizes esofágicas. E quando a pressão chega a cerca de 12, igual a 12 milímetros de mercúrio, então nós começamos a ter o risco de ruptura das varizes de esôfago, né? Um dos sinais que pode indicar que isso vai acontecer é o que a gente chama de red spot, né? É uma alteração na coloração venosa, indicativa de que em breve esta varize irá romper. Bem, grosseiramente falando, a gente pode dizer assim que as principais causas de hipertensão portal hepática se dividem em duas. No mundo civilizado, onde não há tantas doenças infecto-contagiosas,
nós temos como principal causa cirrose hepática, com qualquer que seja a sua etiologia, álcool, vírus, drogas, enfim. E nos países em desenvolvimento, nós temos a esquistossomose, né? Lembrar a Schistosoma manzoni, ele é um parasita que pode depositar ovos e esses ovos migrarem pelo sistema porta, obstruindo pré-hepatociticamente os canais venosos. Classificação da hipertensão portal hepática. Tudo tem classificação. Isso é para, de uma maneira didática, a gente poder entender melhor. Então, eu posso ter hipertensão portal pré-hepática. Vamos supor que eu tenha trombose da veia porta. A trombose da veia porta ela pode acontecer por inúmeros fatores. Câncer em proximidade. Todos os tumores malignos, eles liberam fatores procoagulantes, provocando a trombose por proximidade do sistema porta, né? Podemos ter hipertensão intrahepática pré-sinusoidal, quer dizer, se a gente olhar ali atrás, o que acontece? Antes de chegar no sinusoide, o ovo impacta aqui. Impactou, não consigo mandar sangue para a veia centrolobular e a montante eu vou ter um regime hipertensivo. Eu posso ter a hipertensão intrahepática sinusoidal. Bom, lembra que a gente falou que o fígado ele tem uma estrutura bastante complexa e basicamente a gente divide assim: parênquima, que são as células que vão funcionar naquele órgão, e estroma, né? O estroma vai ser justamente aquela estrutura de tecido conjuntivo, formando a tríade portal, um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, um ducto biliar, né, envolvido por esse tecido conjuntivo. E se ocorrer inflamações no lóbulo hepático, nos casos das hepatites, elas progredindo no processo inflamatório podem levar a uma fibrose, que é o aumento do conteúdo de colágeno. E na cirrose, o que acontece? É como se eu fosse construir um prédio e todos os vergalhões estão tortos. Então, não há como o cano de água limpa ou tratada, o cano de esgoto e o cano de luz chegaram onde eu espero. A estrutura, o arcabouço foi alterado e as células começam num processo de regeneração e com esse arcabouço torcido eu tenho uma dificuldade da passagem do sangue pelo sistema sinusoidal. Temos intrahepática ainda pós-sinusoidal. No caso das doenças de oclusão das veias que estão dentro do fígado. Não tem a ver com a oclusão de veias acima do fígado, que serão a síndrome de Budd-Chiari. Então, se a gente voltar lá, naquele diapositivo, a gente vai ver que aqui a cava inferior, dependendo de certas condições, infiltrações tumorais, insuficiência cardíaca direita, enfim, pode ocorrer uma trombose da veia cava inferior e a montante um regime hipertensivo. Isso é chamado de síndrome de Budd-Chiari. Cada uma dessas que a gente está comentando vai ter um quadro clínico todo próprio, uma história toda própria que dá para fazer o diagnóstico na observação clínica e com exames, né? Então, falando em diagnóstico de hipertensão portal hepática. Gente, como sempre, vamos insistir de novo. Tudo começa com observação clínica. É interessante que os livros que estão vindos fora do Brasil, livros escritos na América do Norte ou livros escritos na Europa, Inglaterra, enfim, o primeiro tópico que eles colocam quando vai se falar de diagnóstico de alguma doença é: retire bem a história do paciente, ouça, olhe, veja, examine esse doente, saiba quem ele é,
escute o que ele fala, como ele se conduz dentro da sala de tratamento médico. E aí, então, põe a mão no doente para você poder observar que alterações ele vai apresentar. Com a história, a gente já fica induzido a observar certas alterações no exame físico, que podem ou não estar presentes, assim como não estando esperando alterações no exame físico, podemos encontrá-las, né? E temos exames subsidiários, que são uma gama gigante de exames. Vamos começar, então, falando um pouquinho de quadro clínico. Bom, se a gente entendeu, então, que o fígado, ele recebe um sistema duplo de irrigação, tá certo? Filtra-se, vamos dizer assim, por capilares sinusoidais, entrando em veias centrolobulares que vão formar as veias hepáticas e entrar na veia cava, indo para o coração do lado direito. Qualquer alteração nesse trajeto pode me provocar a hipertensão portal hepática. Então, a gente pergunta para o paciente ou vê se ele relata: olha, doutor, eu tenho um problema de hepatite crônica. Hepatite crônica autoimune, eu tenho hepatite crônica vírus B, ativo ou não, tenho hepatite crônica vírus C, por outros vírus também, eu tenho uma doença outra autoimune com colangite esclerosante, enfim, eu bebo muito e acabei desenvolvendo um quadro de hepatite crônica que poderá virar fibrose, cirrose. Importante tirar na história queixas ou informações como essas. Se ele tem história, chega para você, ele fala assim: bebi a minha vida inteira, tenho cirrose hepática, né? Então, a gente já está pensando nos mecanismos fisiopatológicos que vão levar a um aumento da pressão do sistema porta-hepático. Alcoolismo, né? As piores bebidas, elas são aquelas destiladas em relação às fermentadas, né? E a ingesta de álcool cronicamente em uma determinada quantidade no homem e na mulher pode, naqueles que são susceptíveis a levar a uma alteração, a uma agressão hepática importante que vai evoluindo com cicatrizações, podendo chegar até o quadro de cirrose micro ou macro nodular. História de infecções prévias. Olha, eu tenho hepatite B, estou fazendo tratamento da hepatite B, ou tenho hepatite C, estou fazendo tratamento da hepatite C, eu sou portador do vírus da imunodeficiência adquirida. Todas essas histórias, elas são importantes porque epidemiologicamente nós estaremos frente a uma causa de um problema que poderá ter como finalização a hipertensão porta. Uso de certas drogas. Nós falamos aqui do álcool, mas há muitas drogas que levam à agressão hepática. Interessantemente, nos Estados Unidos se prescreve muito o acetaminofén, o Tylenol, né, que eles falam Tylenol. Numa revisão, eu vi que 5 gramas ingeridos numa única dose em pessoas sensíveis podem levar a um quadro catastrófico chamado de insuficiência hepática aguda, ou seja, o fígado para totalmente de funcionar. Então, muito cuidado quando a gente vai prescrever as drogas. Lembrar que há drogas que agridem muito o fígado, né? Certos chás que são liberados aqui e não são liberados em outros países podem provocar hepatite autoimune. O pessoal aqui toma qualquer coisa porque tem a história, ou vamos dizer assim, a indução pelo modismo, né? Mas deve-se tomar cuidado, né? É interessante, há um livro sobre toxicologia alimentar, falando, por exemplo, que certos tipos de fungos, né, cogumelos, têm uma aflatoxina que pode degenerar a um hepatocarcinoma, né? Alguns outros tipos de chá, uma hepatite autoimune.
Então a gente deve tomar cuidado, deve perguntar também sobre a alimentação desse paciente. Transfusão sanguínea e hemoderivados, né? Houve uma época em que não se conhecia a presença do vírus C. Então, pessoas que tomaram sangue ou hemoderivados antes desta época correram um grande risco de ter contraído a hepatite a vírus C, que é iminentemente de transmissão sanguínea. É importante a gente perguntar se, olha, o senhor sofreu algum acidente, o senhor tomou sangue, quando foi, o que aconteceu, para que a gente possa lembrar e trabalhar em cima dessa hipótese. Hematêmese, né? O paciente portador de varizes de esôfago, ele pode chegar para você com um quadro de hematêmese absurda, que pode inclusive levar ao óbito muito rápido, porque a perda de volume é grande, né? E não dá tempo da gente aplicar o ACLS e conseguir, às vezes, que esse coração que está batendo no vácuo consiga mandar sangue via coronárias para o miocárdio, então ele entra no processo ou de taquicardia ou fibrilação, parada cardíaca. Melena, como a gente comentou já, mas vamos repetir novamente, o que acontece? O sangue dentro da câmara gástrica e do tubo digestivo, ele é altamente irritante, estimulador da peristalse. No estômago, por exemplo, ele provoca o vômito, né? E no tubo digestório, esse sangue vai ser digerido no cólon, levando uma alteração da hemoglobina, levando à formação do que nós chamamos de fezes em aspecto de piche, com um odor característico. Se você entrar na enfermaria, você vai saber que tem alguém melenando naquela enfermaria. Então, sui generis, o aroma da melena, né? Enterorragia, lembra? A gente dividiu o ângulo de Treitz para cima e para baixo. Para cima do ângulo de Treitz seria um sangramento digestório alto e para baixo um sangramento digestório baixo. Porém, eu posso ter um sangramento na câmara gástrica e isso estimular a peristalse do tubo digestório ajusante e se exteriorizar não na forma de melena, porque não dá tempo da conversão pelas bactérias, e sim na forma de enterorragia, ou sangue vermelho vivo. Claro, a hipotensão, né? Quem sangra, a pressão vai cair. Aí a gente conversou com vocês sobre um fato muito importante, que é choque não tem nada a ver com hipotensão. Você pode ter uma pessoa com 12/8 e ela está chocada. Por quê? Porque ela estava acostumada a níveis pressóricos mais elevados e nessa pressão ela não consegue uma pressão diferencial entre a sistólica e a diastólica para perfundir os tecidos. E a definição de choque é justamente a má perfusão sanguínea dos tecidos, que começa a entrar no metabolismo anaeróbico, levando à formação de ácido lático, alterando o pH sanguíneo e começando uma cascata que leva para a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com prejuízo de todos os aparelhos e sistemas se nós não agirmos rápido. Síncope, né? Então, só para relembrar de novo, síncope não é desmaio. O que é a síncope? É aquela sensação de que eu vou perder os sentidos, mas não chego a perder os sentidos. E a gente consegue ver bem isso porque quem desmaia sofre uma queda em geral da própria altura. Pode acontecer dele estar do lado de uma parede e desmaia não acontecer nada, mas essa queda da própria altura vai levar a um trauma crânioencefálico ou de extremidades, e aí você terá certeza que realmente essa pessoa caiu, ela desmaiou, perdeu a consciência, né? Na síncope não ocorre a perda da consciência, ocorre um rebaixamento do nível de consciência. A presença de circulação colateral em parede abdominal. Então, esse é o motivo da gente ter colocado aqueles slides anteriores das conexões existentes entre o sistema porta e o sistema cava, né?
a gente vê que pode ocorrer uma reperfusão da veia umbilical, que agora é o ligamento redondo, com uma ectasia das veias periumbilicais. Isso é um sinal de hipertensão portal. Como também as veias da parede abdominal, elas podem se apresentar engurgitadas, né? E isso é um sinal de hipertensão portal também. Estigmas hepáticos. Bem, vamos supor que essa pessoa que tem hipertensão portal é secundária a uma cirrose. Então, a gente já conversou que o fígado é o órgão magnânimo do nosso corpo, né? Ele praticamente funciona em todas as áreas do nosso corpo, produzindo proteínas, metabolizando colesterol, carboidratos, proteínas, trabalhando hormônios, né? Então, na cirrose hepática, para o homem, o que acontece? O estrógeno, ele não vai ser quebrado como deveria, e o estrógeno é um hormônio indutor de angiogênese. Então, ocorre a formação daquelas aranhas vasculares, né, por toda a parede torácica, principalmente ou em outros locais, e você aperta a aranha no centro, que é o vaso nutridor, ela some. Você tira a mão, ela aparece, né? Também pode ocorrer a ginecomastia por indução dos hormônios derivados de estrógeno, né? Então, o homem começa a desenvolver mama, um aumento de mama. Existem outros estigmas hepáticos, como o hálito, né? O fetor hepáticos, que é um hálito originado de um metabolismo alterado da ureia e amônia, né? E esse vapor, ele sai pelos alvéolos e nós conseguimos sentir aquele cheiro. Assim como no diabético, a gente sente um cheiro, um hálito de maçã podre, né? Devido à formação de corpos cetônicos. Ele pode queixar para você de dor na região hepática e no exame físico você avaliar um fígado ou aumentado ou diminuído, doloroso, né? A mesma coisa é válida para o baço. Lembra? A comunicação do sistema porta transmite a pressão para o baço, que vai sofrer uma hipertrofia, né? Então, a gente pode também ter um baço aumentado de consistência alterada. Ascite ou vulga barriga d'água. O que acontece? Bem, a gente tem uma pressão capilar extremamente elevada e, em geral, se o paciente tem uma cirrose hepática, a quantidade de albumina ela é baixa. Então, nos equilíbrios da força de saída e entrada do líquido no capilar, nós temos um plus ou uma sobra de líquido proextracelular que vai sendo acumulado dentro do abdômen, né? E a partir de 1.500 ml mais ou menos, a gente pode fazer uma manobra muito interessante, que é, a gente pede para o paciente colocar a mão dele sobre a linha mediana do abdômen e damos pequenos estalinhos, piparote, e o líquido que se encontra dentro do abdômen, uma vez que a parede foi segura, nós vamos sentir as suas ondas de choque batendo na nossa mão. Há também a possibilidade da percussão nos círculos de Skoda, né? E há a possibilidade também da percussão movimentando o doente e esse líquido se deslocando, onde existia uma percussão de um som de gás, passa a ter uma maciez. É líquido que virou. Icterícia, ela pode estar presente? Pode, se nós estivermos frente a um quadro de cirrose, né, com deformação dos canalículos biliares. Lembra, a bile conjugada não consegue ir para o tubo digestório. Então, o que vai acontecer? Por retrodifusão, ela vai para o sangue. E acima de 2 a 3 de bilirrubina, nós começamos a ter o amarelo das mucosas, chamado de icterícia, assim como o da pele também. Lembrando que a gente pesquisa no olho, na mucosa sublingual
que são os locais mais perceptíveis, de preferência em luz branca. Lembrando também que os orientais, devido à grande quantidade de caroteno que tem na pele, eles têm uma coloração amarelada, mas não é icterícia. Edema, a mesma coisa. Se eu tenho extravasamento para dentro da cavidade abdominal, eu tenho formação de terceiro espaço em qualquer segmento do meu corpo, geralmente nos que estão pendentes, edema de membros inferiores, né? Edema de membros inferiores, a gente tem que lembrar assim, ambos os membros inferiores, para estarem edemaciados, há uma dificuldade de retorno do sangue. Então, isso pode ser devido a uma doença cardíaca, né? E aí, no caso da doença cardíaca, ele vai te relatar que ele tem cansaço aos pequenos, médios, grandes esforços, que ele piora quando ele está em decúbito dorsal, porque o retorno venoso aumenta e aquela câmara direita não está suficiente para mandar para a artéria pulmonar, ou mesmo já a artéria pulmonar estando no regime hipertensivo secundário a uma insuficiência cardíaca à esquerda, pode me provocar a formação de edema, né? Edema unilateral, gente, assim, tem que lembrar outras coisas. Temos que lembrar de trauma, que pode me dar um edema localizado. Eu posso, se tiver sinais inflamatórios, lembrar de uma erisipela que está se formando ali, né? Posso lembrar de uma trombose venosa profunda, onde eu vou ter sinais típicos, que são o paciente deitado. Se eu faço a dorsiflexão do pé sobre a perna, ele vai urrar de dor. Por quê? A musculatura posterior da perna está engurgitada e quando eu estiro, eu comprimo as raízes nervosas. Há também o sinal da bandeira, a gente deixa o paciente com a perna fletida em relação à coxa e balanço, vamos dizer assim, a panturrilha. Normalmente, forma como uma bandeira que está ao vento. Quando está endurecido, não se movimenta, tá bom? Depois vai ter, é claro, todos os quadros que variam desde a flegmásia alba dolens, flegmásia cerula dolens e daí por diante. Hemorroidas. A gente viu que há uma comunicação, um watershed da retal média com a retal inferior, e essa transmissão no coxim venoso normal, né? Temos que dizer que assim, na mucosa e submucosa da região anorretal, existe um plexo veno-arterial, cuja função é, se os mecanismos de contenção para que eu não tenha incontinência fecal foram sobrepassados, fechamento de esfíncter interno, o máximo de suporte da distensão do reto, eu posso vasodilatar esse coxim à semelhança do nariz quando eu estou em presença de um clima muito frio. O nosso nariz, ele acaba ficando obstruído com que finalidade? Bem, o ar gelado, ele paralisa os cílios dos bronquíolos terminais. Então, um mecanismo que a natureza conseguiu desenvolver foi justamente esse aumento, essa congestão nas conchas nasais, fazendo com que o ar, ao chegar ali, ele seja aquecido. E a mesma coisa acontece no mecanismo do plexo hemorroidário. Doença hemorroidária é um outro capítulo. São varizes originadas do plexo hemorroidário interno ou externo. Mas aí há uma história de problemas com fibras elásticas, problemas com fibras conjuntivas. Então, esse paciente, ele vai ter associado, provavelmente, esforço evacuatório, esforço para urinar, por um problema de próstata, uma pressão intraperitoneal aumentada por um enfisema ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e tudo isso vai levando à ectasia patológica dos vasos do plexo hemorroidário, podendo formar hemorroidas de primeiro, segundo, terceiro grau. Enfim, isso é um capítulo que nós vamos ver mais para frente também. Icterícia, a gente já falou, manifestações cutâneas. Por que manifestações cutâneas? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar num sinal chamado em asa de vespertílio.
que quer dizer uma borboleta no rosto. Esse é um sinal patognomônico de lúpus eritematoso sistêmico, né? Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune que pode comprometer na forma cutânea apenas a pele, mas tem a forma visceral que ele pode comprometer as vísceras também. Então é aquela história, é como se fosse um jogo de dominó, empurrou uma pedra, todas giram, o sistema inteiro gira. O nosso corpo, ele se comunica de infinitas formas, hoje em dia até por ondas eletromagnéticas, a gente sabe que as células se comunicam. Então eu posso ter doenças sistêmicas que possam comprometer o fígado e posso ter doenças do fígado que me venham a apresentar manifestações sistêmicas. A observação é o mais importante de tudo. Alterações no exame neurológico. Se eu tenho um paciente que se encontra com hipertensão portal somada a uma cirrose hepática, ou seja, eu tenho um bypass de um sangue rico em substâncias tóxicas às sinapses do meu encéfalo, eu posso apresentar os quadros mais variados de alteração no meu exame neurológico. Desde uma pessoa normal, aonde se realizarem testes neuropsiquiátricos nele para avaliar a função cognitiva e outras funções psíquicas superiores estarão alteradas, até o paciente comatoso em franca encefalopatia hepática. Aqui é interessante que no exame neurológico, a gente tem nos pacientes que estão com comprometimento já do sistema neurológico, um sinal que chama asterix. A gente conhece o reflexo miotendinoso, né? Quando ele fica exacerbado por uma liberação extrapiramidal, eu faço a dorsiflexão do paciente, ele fica assim, fazendo clonias, que são liberações de contrações reflexas medulares, né? Porque o freio da área suprapiramidal, vamos dizer assim, cortical e cerebelar, não está inibindo também. Quando eu falei aqui sobre o exame da pele, é importante porque na síndrome da hipertensão portal, nós vamos ter uma complicação que é a síndrome hepatopulmonar e a síndrome da hipertensão pulmonar. Então, o que ocorre? Vai ocorrer uma mistura de sangue dentro do pulmão, não trazendo para a pessoa uma quantidade de oxigenação adequada, e eu posso observar, então, por um mecanismo vicariante, um aumento dos vasos sanguíneos na polpa digital, dando um aspecto arredondado, além da presença de cianose nas unhas, lábios, asas do nariz, orelha e extremidades outras. Queixas respiratórias. Então, se o paciente tiver um quadro, por exemplo, de hipertensão portal com ascite, por canalículos que comunicam transdiafragma, o abdômen com a pleura, eu posso ter derrame pleural unilateral. Então, eu posso ter uma dificuldade respiratória e eu tenho que desconfiar. Eu vou desconfiar como? Eu olho o paciente, ele está com uma frequência respiratória diferente do normal de 12 a 14, uma frequência de 20, 22, você coloca um oxímetro de pulso digital, a oximetria vai estar baixa, você vê cianose no paciente, você vê que ele faz uma respiração de esforço, então eu tenho a retração suprafurcular, batimento de asas de nariz, e se eu tiver com ele despido, eu vejo a retração da musculatura intercostal, fenômeno chamado de tiragem. Tá? Então, veja como é importante a gente olhar o doente como um todo, porque eu vou mapeando em que intensidade de lesão ele se encontra, né? Lógico, além da ausculta pulmonar, da percussão, ausculta da voz e daí por diante. E queixas urinárias, eu tenho também a possibilidade da síndrome hepatorrenal.
Na síndrome hepatorrenal, o que vai acontecer é que o rim sofrerá uma severa vasoconstrição e uma reabsorção de sódio importante. Então, o volume urinário desse paciente vai diminuir. E isso é grave, né? Porque pode levar ele também conjuntamente a uma uremia. Então, tudo, gente, muito mais do que está descrito aqui, há muito a ser observado. Qualquer alteração que você observar num exame físico, aonde você tem um modelo de exame físico normal, é importante para que possamos compor esse quebra-cabeça do diagnóstico. Porque, na verdade, é o que vai acontecer quando você estiver na porta de um pronto-socorro, de um pronto-atendimento, ou estiver no ambulatório, ou, enfim, qualquer outro local. O que vai acontecer é que você tem que olhar, ouvir, questionar, perguntar, imaginar, fazer uma ilação do que pode ser para prever um diagnóstico e dar o caminho mais rápido possível para resolver o problema do doente. Então, aqui temos as complicações da hipertensão portal hepática. Como eu mencionei, a síndrome hepatorrenal. Veja, o volume sanguíneo ele começa a ficar acumulado a montante. Então, eu não consigo ter um débito eficiente e uma pressão diferencial suficiente para uma boa perfusão renal. Isso vai levar, de uma maneira reativa, a uma vasoconstrição severa do rim, tentando redistribuir para filtrar, e o rim entende que, assim, há pouco volume, eu tenho que reabsorver sódio para reabsorver a água. Tenho a síndrome hepatopulmonar. A síndrome hepatopulmonar, o que acontece? Começa a ocorrer no pulmão a formação de várias fístulas desculpa, entre o território da artéria pulmonar e das veias pulmonares, fazendo um fenômeno de shunt. Vocês sabem que o pulmão trabalha numa relação perfusão-ventilação, né? As áreas que estão ventiladas têm que ser perfundidas, porque senão não há efeito nenhum na hematose, né? Então, se eu tenho um fenômeno de chuntagem, eu bypasso a circulação pulmonar e vou ter um nível de oxigenação sanguínea baixo. Síndrome hipertensão portopulmonar. Aqui o que acontece é assim, com o passar do tempo, os vasos pulmonares, numa tentativa de melhor distribuir essa relação ventilação-perfusão, eles mantêm uma vasoconstrição severa e crônica. E isso, cronicamente mantido, vai levar a uma hiperplasia das células musculares que formam esses vasos. Elas ficam espessadas, elas ficam não elásticas, portanto, a perfusão fica dificultada. Varizes, eu posso ter as varizes, como eu comentei, dentro do tubo digestório, né? Ou de parede abdominal, e a gente vai ver outros tipos de varizes também. Eu posso ter sangramentos catastróficos na ruptura de uma variz grande de esôfago, em que o paciente leva um certo tempo a chegar ao atendimento, a volemia que ele perdeu pode ter sido muito importante. A gente tem que lembrar que, assim, quando o paciente ele tem uma perda volêmica grande, com hipotermia, ele vai ter o que a gente chama de uma tríade mortal. Às vezes você, numa cirurgia, consegue coibir o sangramento, mas o paciente, apesar da manta térmica, ar-condicionado desligado, ficou hipotérmico e perdeu fatores de coagulação. Então ele até pode sair da cirurgia, mas pode acontecer de 48 horas após a cirurgia ele ir a óbito devido à ativação de uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. O que é isso? Síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Eu libero, toda vez que meu corpo é agredido, citocinas pró-inflamatórias que vão agir nos diferentes órgãos que pertencem aos nossos sistemas e vão
tirando a função um por um. Respiratória, intuba, a próxima, já que botou no tubo e o tubo aumenta a pressão intrapleural, eu posso desenvolver uma falência respiratória que eu não consigo tirar o paciente do tubo. Depois, eu desenvolvo uma falência renal por uma baixa perfusão desse rim, né? Até que eu acabo evoluindo para uma insuficiência cardíaca franca com os mecanismos de arritmia e parada cardiorrespiratória, às vezes não responsiva às manobras de ressuscitação previstas no ACLS. Eu posso ter um paciente que chega com uma ascite volumosa, né? É um paciente que não se tratou e foi transudando. Já cheguei a tirar 5 litros de cavidade peritoneal numa paracentese, porque o paciente simplesmente não conseguia respirar. Ele estava em insuficiência respiratória, porque o diafragma sobe e não consegue excursionar, né? Então, realizei a paracentese com um esquema de reposição todo especial de albumina, etc. e tal, e melhorou. Mas nem sempre é assim, né? Então, ascite volumosa. Na ascite, gente, o que acontece? Às vezes, vocês sabem que o nosso corpo, como eu já mencionei, nós temos 10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias. É uma célula para cada 10 bactérias. As bactérias estão circulando no nosso sistema sanguíneo, porém, o nosso sistema imunológico, formado por infinitas células, mas como as células de Kupfer no fígado, o sistema retículo endotelial do baço, eles filtram e retiram da circulação essas bactérias. Mas pode acontecer de, pelos vasos do mesotélio, do peritônio parietal, transudar uma bactéria para ali. Em geral, é uma gram positiva, e essa bactéria ela vai iniciar um processo inflamatório primário. Não é originado por uma apendicite aguda, pancreatite aguda, uma úlcera perfurada, uma diverticulite aguda, mas sim por uma transmigração bacteriana. Nesse caso, o paciente ele vai chegar para você com sinais de irritação peritoneal, febre, podendo estar nos graus mais variados de resposta inflamatória sistêmica ou até sepsis. Encefalopatia hepática, ela está relacionada, como a gente falou, ao ciclo da ureia amônia, que funciona como um falso mediador químico a nível das células da glia cerebral, levando a um curto, né, com perda de função da atividade cortical e abaixo do córtex também. Bom, aqui a gente tem, para as varizes, uma classificação. A classificação das varizes secundárias é hipertensão portal hepática e as suas possíveis localizações. Então, vamos falar de varizes de esôfago, né? Mas o que é uma variz de pequeno, médio, grande calibre que a gente escuta falar do endoscopista? Então, eu coloquei aqui uma ressalva. Se o calibre dessa veia for menor do que 5 milímetros, ela é de pequeno calibre. Se for maior do que 5 milímetros, é de médio a largo calibre. E é lógico, quanto maior o calibre da parede venosa, a gente entende que ocorre. Sabemos que os vasos, eles são formados por camadas. Vai ocorrer em determinados pontos isquemia, né? Essa isquemia, que é a falta de oxigenação, leva a um infarto, né? E esse infarto rompe e ocorre a hemorragia, né? Que é o que a gente chama de red spot, ou sinal da possibilidade muito próxima dessa variz perfurar e sangrar, visível na endoscopia, né? A taxa de aparecimento de varizes em esôfago em pacientes que não as têm é de cerca de 8% ao ano. E daqueles que já as têm, ocorre um aumento do seu calibre de cerca de 8% a cada ano. Isso é bastante, gente. Então, isso vai nos programar para programarmos endoscopias repetidas
de acordo com o tratamento que nós estamos aplicando, se é que o tratamento endoscópico será o melhor para esse paciente. Outros locais de varizes secundárias, a hipertensão portal hepática. Então, a gente tem varizes gastroesofagianas do tipo 1, gastroesophageal varices 1. Então, elas estendem-se cerca de 2 a 5 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica e se mantém em continuidade com as varizes do esôfago. Já a do tipo 2 se encontra locada no fundo do estômago, certo? Mas também em continuidade com as varizes de esôfago. As outras, que não têm continuidade com varizes de esôfago e, portanto, são isoladas, elas são chamadas de intragastric varices, tipo 1, tipo 2, né? E elas estão, tipo 1, no fundo gástrico, principalmente, mas não tem comunicação com as varizes do esôfago, e do tipo 2, elas estão isoladas no estômago distal, sem comunicação com as varizes do esôfago. Isso aqui parece ser muita meticulosidade, mas não, porque para cada uma desses tipos de varizes, há um tipo de tratamento mais adequado. Existe a gastropatia hipertensiva porta, e aí com seus vários subtipos. Portal hypertensive gastropathy, né? Ela pode ser moderada se essas varizes que se encontram no estômago não têm sinais que são um prenúncio de sangramento, sem red spots. Se elas estão localizadas dentro do estômago e tem red spots, então a gente vai estar perto do que a gente chama de portal hipertensive gastropathy, né? O brasileiro adora inglês, então assim, é gastropatia hipertensiva secundária à hipertensão portal severa aos sinais de red spot, e isso é indicativo para o endoscopista tomar uma atitude ou uma conduta, tá bom? Nós temos as ectasias vasculares do antro gástrico, gastric antral vascular ectasy. Eu coloquei aqui errado, o A não deveria ter um Y, é o GAVE, né? Então, são varizes de antro gástrico que apresentam o red spot, né? E existe a ectasia gástrica difusa, diffuse gastric venous ectasy, né? Ela apresenta red spots difusos, não estão localizados, estão difusos pelo estômago. Nós temos o watermelon, né? Mas eu coloquei em português, que é o estômago em melancia, né? Então, é como se você visse uma melancia mesmo, né? Ela tem, assim, aquela coloração verde com umas rajadas brancas. O estômago, ele fica como que, assim, com linhas avermelhadas ou alteradas de aspecto linear. Podemos ter varizes no duodeno também, mas essas são mais frequentes em fenômenos onde ocorre uma trombose segmentar, por exemplo, das veias retropancreáticas ou da veia esplênica. Periestomais, vamos supor que eu tenho um paciente onde eu fiz uma ressecção e uma colostomia ou uma ileostomia. Eu posso desenvolver ao redor dessa estomia varizes, chamadas de periestomais. As varizes anorretais, que a gente falou, são as hemorroidas, né? Ou varizes dentro do abdômen, porém fora do trato digestório, né? Então, assim, se a gente faz um estudo hemodinâmico do abdômen por uma angiotomo, por exemplo, ou um ultrassom com Doppler, você vai ver cordões varicosos enormes. Se um cordão desse rompe, eu vou ter um hemoperitônio, isso é uma urgência cirúrgica. Então, aquele paciente que tinha uma ascite sem muito incomodar, rapidamente vai sentir dor, né? E
vai procurar o serviço médico. A gente tem que desconfiar de quem não tinha nada, apesar da ascite, passou a ter dor, se está fazendo uma peritonite bacteriana primária ou se ele sangrou e atuar rápido. A paracentese, você funciona na hora. Sangue, acabou. Vamos ter que conduzir a um tratamento, dependendo se ele está hemodinamicamente estável ou se ele está hemodinamicamente instável. Sempre ACLS.